Meus irmãos, tudo bem com vocês? Deus seja louvado eternamente por todo o bem e por toda a graça que Ele tem derramado sobre nós. Que o manto de Nossa Senhora permaneça sobre nós, nos guardando e cuidando de cada um dos que caminham comigo aqui pelo canal. Estou muito agradecida ao Senhor também pelos irmãos que chegaram nesta última semana, se inscreveram, estão deixando seus comentários, estão compartilhando os vídeos. Isso ajuda o canal a crescer e eu quero de coração dizer o meu muito obrigada a cada um de vocês. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão chegando agora, né? Se nunca viram um vídeo aí do canal Vivências, que possa entrar, se inscrever também, compartilhar. É uma caminhada de quase 3 anos e a gente tem feito o que Deus tem colocado no meu coração. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito por mim em oração também. E eu continuo retribuindo porque Deus me deu essa alegria de compartilhar com vocês o que Ele coloca no meu coração. E por hoje nós vamos compartilhar e vamos pensar um pouquinho sobre os últimos momentos de Jesus, aproveitando que nós estamos vivendo no período quaresmal, uma época tão importante para a nossa igreja, para nós que cremos, né, na morte e na ressurreição de Jesus e buscamos o céu com a vivência de cada dia, errando, acertando, caindo, levantando, mas sempre tendo como alvo a cruz, a salvação de Jesus. E os versículos estão no livro de Mateus, no capítulo 26, versículos de 36 ao 46. Mateus 26, de 36 a 46, que nos diz assim: a grande tentação. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer 1 hora comigo? Vigiem e rezem para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Então, de novo, encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para junto dos discípulos e disse: agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu, por muitas vezes, tive que parar essa leitura desse evangelho tão maravilhoso, de dor no coração mesmo, sabe? De muitas vezes até me emocionar, de ver Jesus sendo Deus, o Filho de Deus, o escolhido de Deus, o enviado de Deus, pedindo ajuda para aqueles que ele chamava de amigos, discípulos, e só fazendo um pequeno pedido: fiquem comigo um pouco,
Ele não disse para ficar uma noite inteira, era apenas um pouco, pedindo para ficarem com ele e vigiarem com ele. Se afastou para ter aquele momento de intimidade com Deus, que é o que eu tanto falo, né? A intimidade do nosso coração, ligada diretamente a Deus, é o que nos faz falar com o Senhor de maneira totalmente despida das nossas faltas e da nossa humanidade, para que Deus possa entender e ouvir mesmo a voz do nosso coração. Jesus fez isso, ele se afastou um pouquinho para falar com o Pai. E aqui não fala por quanto tempo, mas quando ele volta, eles estão dormindo. E Jesus questiona, e eu acho tão atual essa frase que Jesus fala, né? Como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer uma hora comigo? Olha, como que na realidade nós também questionamos os nossos. Como assim? Você não fez o que eu te pedi? Como assim? Não deu certo o que a gente combinou? Essa passagem bíblica, ela é muito forte porque nós sabemos que aqui Jesus tinha total consciência de tudo que estava por vir. Ainda assim, ele se coloca prostrado com o rosto por terra para colocar diante de Deus que de verdade o espírito dele estava pronto, mas a carne dele já estava sentindo a dor da morte. E aqui é claro, né? Ele diz que, então ele disse, minha alma, ele profere estas palavras para Pedro e os filhos de Zebedeu que estavam com ele. Minha alma está numa tristeza de morte. Jesus sabia o que estava por vir, Jesus sabia o quanto era amargo aquele cálice, então ele pede para o Pai que, se for da vontade do Pai, que este cálice seja afastado dele, mas se não for, que se cumpra como o Pai quer. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos angustiamos, nos entristecemos e a dor da morte também visita a nossa alma e não nos colocamos, às vezes, diante de um cálice amargo, mas de vários cálices. Nos colocamos não, às vezes a vida nos coloca cálices muito amargos. E nós temos amigos que estão próximos, amigos que estão ali com as mãos estendidas, que sabemos que podemos convidá-los para nos ajudar nessa passagem dolorida, mas no fundo, independente de quem está ao nosso lado, é tudo sempre nós e Deus. A minha dor e o nosso Deus, a dor de vocês e o nosso Deus, a dor de cada um, tanto quanto a individualidade, também temos as nossas dores, que somente Deus é que as entende, e cálices que muitas vezes Deus não afasta de nós, porque Ele nos quer intimamente ligados a Ele. Jesus nos mostra e questiona pela primeira vez, pela segunda vez, e na terceira vez Ele repete para Deus a mesma coisa e diz para os amigos, então agora podem dormir, podem descansar, vamos seguir, a minha hora está chegando e aquele que vai me trair já está chegando. Então ele sabe de tudo isso e ele ainda assim levanta e conta com os amigos para seguir com ele, porque daí eles podem descansar de maneira permanente. Esta palavra traz para mim, né, como a reflexão pessoal mesmo, que o cálice amargo, ele é o nosso dia a dia com tantas tribulações que temos, que às vezes não são só nossas, mas daqueles que amamos. E eu tenho percebido o tanto que as pessoas têm pedido oração pelos doentes com várias patologias, não somente o câncer que está se alastrando de uma maneira assustadora em todas as idades. Mas eu vejo que existem outros cálices, existem aqueles que são usuários de droga de maneira grave, pessoas que estão com doenças incuráveis, pessoas que estão com tantas coisas, problemas familiares, problemas financeiros, N problemas, e são cálices, cada qual tem o seu cálice, e a amargura desse cálice, ela recebe a brandura pelo amor e pela intercessão nossa pelos outros, por aqueles que amamos. Quantas vezes amigos, irmãos nossos, seguem para uma cirurgia e nós ficamos em vigia mesmo, orando para que Deus
toque a mão dos médicos, para que o médico dos médicos opere naquelas mãos, que trate aquela vida, que restaure aquela pessoa, aquele corpo, e depois a gente recebe o testemunho que a cirurgia foi um sucesso, que a cura foi dada. Tantas bênçãos. Às vezes não é dessa forma, mas o que fica de ponto central é que nós somos todos chamados e às vezes até ordenados mesmo por Deus para que vigiemos uns com os outros e uns pelos outros. Se ao nosso lado tem aqueles que dormem, vamos pedir a Deus, à luz do Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora Maria Santíssima, para que a gente não durma, para que a gente não cochile e para que a gente apresente o outro que está dormindo, que está cochilando e que está cansado. E que na hora do descanso, Deus possa derramar a sua bênção sobre todos nós. Fiquemos com essa reflexão, porque a Quaresma nos dá essa oportunidade. Eu pedi para Deus uma direção, para que Ele desse uma palavra que fosse condizente com esse momento. E há tempos eu estou com o grão de mostarda e fermento na massa, que eu quero compartilhar aqui. Mas em oração foi isso que Deus mostrou para falar com vocês nesse vídeo. E é por isso que eu estou obedecendo. Sigamos firmes nesse momento tão oportuno. Vamos abrir o nosso coração. Se precisarmos de uma retirada para uma reflexão mais profunda com Deus, o nosso auto-retiro, façamos. O momento é extremamente oportuno. Amados, fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.